dezembro. Ah, Leal da Foco, você não para. Não, não paro, porque a nossa produção não para. E o nosso interesse é dar vazão a todo esse conhecimento que diariamente recebemos aqui pelos nossos canais. Autores querendo lançar novos livros, autores consagrados pedindo para lançar outros livros. E é por isso que nós nos reinventamos, refazemos, recomeçamos diariamente. Como diria um amigo, todo dia é dia de segunda-feira, todo dia é segunda-feira. E hoje eu estou aqui com a Vitória Sommer. Essa obra dela, deixa eu ver aqui o convite. Compra e Venda Eletrônica de Consumo, um livro que nasce num período em que... Olá, Vitória, boa tarde. Olá, prazer, boa tarde. Prazer é todo meu, muito obrigado por estar aqui conosco. Live Eu que essa... agradeço o convite. Que bom. Live essa que, se não for assistida ao vivo, vai ser vista em reprise, ou vai ser vista, ouvida no nosso Spotify, ou ainda nas plataformas Amazon e Martins Fontes. Então, com certeza, sua mensagem chegará àqueles que querem conhecer um pouco mais sua obra. Mas, Vitória, antes de começar e de lhe passar a palavra, você é doutora em Direito do Consumidor pela Universidade del Estúdio de Perugia, não é isso? Isso aí. Doutora cum laude, as duas são cum laude, em Direito Privado pela Universidade de Salamanca, especialista em Direito de Contratos e Danos pela Universidade de Salamanca, bacharel em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e advogada inscrita na OAB do Rio Grande do Sul. Imagino que advogando da área. Estou advogando mais da área civil, mas pretendo ampliar também para a área do consumidor. Muito bem. E, Vitória, como é que surgiu a ideia de escrever uma obra como essa, Compra e Venda Eletrônica de Consumo? Estamos falando aqui. Primeiro, gostaria que você situasse nossos ouvintes, leitores, sobre o que estamos tratando. Léo, é sim de um contrato de compra e venda sob a perspectiva dos contratos realizados na internet? Seria isso? Uma tradução grosseira do seu trabalho? Isso aí. Explica então um pouco para a gente dele e de como surgiu essa ideia. Bom, a ideia inicialmente surgiu com um projeto de pesquisa para entrar no doutorado. Eu imaginei, o doutorado é especificamente em Direito do Consumidor, e eu imaginei em escolher um tema no âmbito dos contratos e que envolvesse a internet e as novas tecnologias. Sim. Então, eu realizei um projeto de pesquisa em 2018 sobre os contratos eletrônicos de consumo e, posteriormente, com o estudo, eu resolvi focar no tema do direito de arrependimento e, especificamente, da compra e venda, que acaba sendo um contrato um pouco esquecido. Sim. Não tão tratado, não há mais tanto foco para o contrato de compra e venda, apesar de ser um contrato tão presente no nosso dia a dia, principalmente na internet. Inclusive, a professora Cláudia Lima Marques, eu agradeço ela por ter sugerido que eu me aprofundasse no projeto de lei 3514 de 2015, que ainda está em tramitação. Que vai atualizar o Código de Defesa de Consumidor em vários aspectos, mas um deles é sobre os contratos eletrônicos. E se trata de um trabalho de direito comparado. No caso, direito brasileiro, entre o direito brasileiro e o direito comunitário italiano e espanhol. Porém, como toda comparação deve ter um objetivo, o objetivo é o desenvolvimento do direito brasileiro, trazer a doutrina e vários conceitos e importá-los para desenvolver o direito brasileiro do consumidor em relação especificamente aos contratos eletrônicos. Entendi. Então, essa foi a sua pesquisa para ingresso no doutorado, né? Que acabou se tornando, então, a sua tese de doutoramento é esse, Compra e Venda Eletrônica de Consumo, não é isso? Isso aí. E aí você traz um subtítulo que é Formação Contratual e Direito de Arrependimento. Conta pra gente qual que é qual que é a expectativa em torno desse subtítulo para que aqueles que estão conhecendo a sua obra possam ter interesse em comprá-la, Vitória. Bom, inicialmente, o título original da tese era somente sobre o direito de arrependimento. Porém, quando eu iniciei a pesquisar, eu me dei conta que o direito de arrependimento está intimamente ligado com a formação contratual. Porque o motivo da existência
do direito de arrependimento do consumidor nos contratos eletrônicos e nos contratos à distância é justamente a formação do contrato, que põe o consumidor em uma posição de maior vulnerabilidade em relação, inclusive, aos demais contratos de consumo em geral. Tá. Tanto pela distância entre o profissional e o consumidor, o fornecedor e o consumidor, que gera questões de confiança, dificuldade de entrar em contato, até a distância entre o consumidor e o produto que deseja adquirir, principalmente tratando de contratos no comércio eletrônico indireto, de bens físicos, em que o consumidor não tem a oportunidade de avaliar o bem que deseja adquirir. No caso, só é possível avaliar esse bem da chegada do bem na sua residência ou no seu local de trabalho, e a partir deste momento que lhe é conferida a possibilidade de se arrepender, a partir do momento que o bem chega na sua casa, não a partir da formação do contrato. Interessantíssimo. E aí, Vitória, você traz o seu sumário assim descrito, né? Compra e venda no plural e a proteção do consumidor. Qual foi o seu intuito em torno desse capítulo? Então, me inspirei muito na tese do meu orientador, que inclusive eu tenho aqui o livro dele. Ele tem este livro sobre a compra e venda. A compra e venda, ok. Ele trata de diversos tipos diferentes de compras e vendas. Tá. Desde a comercial, a civil, a do consumo. E são tantos tipos de compra e venda e são tão peculiares. No caso, eu foquei neste livro, eu me baseei, mas eu aprofundei o tema específico daquela compra e venda de consumo e no âmbito virtual. Sim. São tantas suas características peculiares que podemos falar de compras e vendas no plural. Tem se falado na Europa de compras e vendas no plural. As suas características vão desde o formalismo informativo, os deveres de informação específicos do profissional em relação ao consumidor, até o direito de arrependimento do consumidor nos contratos à distância, que, na realidade, é um novo tipo de distinção contratual, que não havia no Código Civil. Pois no Código Civil se pode convencionar um direito de arrependimento, porém, normalmente há penalidades. E também seria possível a ambas as partes se arrependerem. Já no direito do consumidor, é um direito unilateral, conferido somente ao consumidor, sem qualquer penalidade, que deve ser exercitado em um determinado período de tempo. Entendi. Sensacional. E aí você avança no capítulo 2 com a compra e venda eletrônica de consumo. Aí, especificamente, imagino que estejamos adentrando na temática específica da obra, né? Então, não conclua, só mostre, só aponte quais são os caminhos, por favor. Bom, há um capítulo sobre... Vamos ver, eu vou até abrir aqui. O segundo capítulo... Bom, eu inicio trazendo uma distinção que eu acho fundamental entre o segundo capítulo, no caso, né? Sim. Eu inicio trazendo uma distinção que eu acho fundamental, que é entre contratos à distância e entre contratos fora do estabelecimento comercial. Que no Brasil ainda não se faz uma distinção muito clara desses dois tipos diferentes de formação de contratos de consumo. E seria essencial distinguir essas formações, pois, por exemplo, um contrato eletrônico é completamente diferente de um contrato a domicílio. No caso, um contrato a domicílio ou no local de trabalho seria um contrato que se forma fora do estabelecimento comercial, em que frequentemente há a presença física dos contratantes e frequentemente também é possível para o consumidor testar o produto, visualizar o produto ao vivo. Sim. Muito diferente é a contratação à distância, em que não somente há a distância entre o consumidor e o profissional, como também entre o consumidor e o bem. Então, eu inicio o capítulo 2º apontando a necessidade de distinção entre essas duas características, duas formas distintas de formação contratual, aquela à distância e aquela fora do estabelecimento comercial. Muito bem, muito bom. E aí, você tem, no terceiro capítulo, aí você fique à vontade para, sim, se aprofundar mais,
a questão justamente do direito de arrependimento, que já é uma questão que não que fuja ao cerne da sua interpretação, mas que como ela já faz parte mais de, de um meio comum de interpretação e divisão do direito consumidor, não afetaria a conclusão. Então, se você quiser se aprofundar nesse capítulo, que é o direito de arrependimento do consumidor na internet, que confunde muitas pessoas, seria ótimo. Bom, eu inicio o capítulo tratando um pouco sobre as considerações gerais. Nas considerações gerais, eu trato sobre... bom, há várias teorias sobre se o contrato já estaria formado ou não no exercício do direito de arrependimento. Há muitas, mas a teoria corrente é que extingue o contrato. Se extingue o contrato, é porque já estaria formado, extingue o contrato já extinto, e não seria um instituto presente na formação contratual, e sim após a formação do contrato. Do contrato em si. No segundo, na segunda parte do capítulo 3º, eu comparo as extinções, as tradicionais extinções contratuais presentes no Código Civil e este novo modo de extinção contratual, que é o direito de arrependimento do consumidor, tratando diversas características desse direito, como a unilateralidade, não se pode cobrar que o consumidor justifique o exercício desse direito, não há qualquer penalidade, se trata de um direito gratuito, um direito potestativo, também é um direito temporal, pois não pode ser exercitado a qualquer momento. Para não eternizar essa relação, ele deve ser exercitado num determinado período de tempo. Sim. No caso do Brasil, são de 7 dias. Também, após o exercício, os contratos acessórios se extinguem. E uma parte muito interessante diz respeito às exceções do direito de arrependimento. No Brasil ainda não são previstas exceções. Porém, há alguns tipos de bens que, pela sua natureza, não seriam muito adequado conferir ao consumidor o exercício do direito de arrependimento. Como, por exemplo, produtos frescos, produtos que já foram abertos pelo consumidor, que são inicialmente lacrados, há diversos produtos que não seria adequado, como, por exemplo, jornais, revistas periódicas, que no dia seguinte já não há valor mais para essa revista, porque são periódicos, justamente. Ou CDs lacrados que foram abertos, programas de computador lacrados que foram abertos. Aí eu analiso vários casos de exceções previstas no direito europeu e por que seria adequado também a implementação dessas exceções no direito brasileiro. Perfeito. O professor Brunello Sancioli mandou uma pergunta aqui, mas eu vou pedir para ele repetir, que ele perguntou assim. Ele até excluiu. Professor Brunello, se eu puder redigi-lo novamente, porque para mim ficou sem contexto. Eu agradeço, que a gente manda aqui para a Vitória. E aí, Vitória, concluindo, no Brasil, o prazo de arrependimento para compras de internet é qual mesmo? 7 dias. 7 dias. Então, do prazo recebimento, não é isso? Do recebimento, isso aí. E quando são contratos do comércio eletrônico direto, em que não há o envio do produto, no caso, compras de produtos online, produtos digitais, seria da conclusão do contrato. Ótimo, perfeito. E, Vitória, aí você avança com o ius ponitendi e o direito restituitório, que seria a parte de conclusão do seu trabalho, né? Como é que você gostaria de conduzir essa apresentação sem adentrar efetivamente na conclusão? Bom, após o exercício do direito de arrependimento, não há mais uma relação contratual entre o profissional e o consumidor. Então, essa relação passa a ser regida pelo direito restituitório. Para não ocorrer o enriquecimento sem causa, deve ocorrer as recíprocas restituições, tanto do preço, que será restituído do
profissional para o consumidor, quanto do bem que deve ser devolvido do consumidor ao profissional. No direito brasileiro ainda não há a previsão de um prazo que deve ser devolvido para devolução, não é expressa na lei, nem está presente no projeto de lei sobre o comércio eletrônico. Uma das minhas abordagens é defender a necessidade de inclusão de um prazo, até para garantir maior certeza jurídica, mas fala basicamente dos direitos restitutórios recíprocos entre os contratantes. Perfeito, perfeito, Vitória. Muito bom. Nos seus estudos, há algo que você gostaria de apontar? O Brasil tem isso de melhor, ou a Itália ou a Espanha tem isso de melhor, ou há alguma consideração a ser feita nesse sentido? O Brasil foi precursor, sim, no tema do direito de arrependimento, já presente desde a publicação do Código de Defesa do Consumidor. Porém, acabou parando, não foi mais dada atenção a este instituto no decorrer dos anos. E a Europa acabou, através das suas diretivas comunitárias, desenvolvendo muito, aprofundando com muitos detalhes esse tema, que eu trouxe muitos desses detalhes e ponderações também das doutrinas europeias. Eu fico muito feliz de conseguir trazer todas as discussões e comparar com o direito brasileiro, fazer sugestões. Mas sim, é mais aprofundar pelas diretivas, e todos os países europeus têm que adotar essas diretivas internamente. Então eles conseguem manter um nível muito, não uniforme, mas eles conseguem uniformizar, entre aspas. Uniformizar. Entendi. Ô, Vitória, e me veio aqui uma questão que é a seguinte. Tal como posta a obra, como você construiu, você acha que quem vai se beneficiar da leitura dela? São advogados, são juízes, promotores, estudantes de direito? Como é que você vê a sua obra sendo efetivamente consumida? Hoje em dia, temos até... Foi ampliado os currículos das universidades, foi modificado, inclusive algumas universidades já possuem a cadeira de Direito Digital. Sim. Eu acredito que, de repente, algum estudante que deseje se aprofundar sobre o tema e, de repente, escrever um TCC sobre o tema, ou também para juízes, eu aponto também algumas decisões contraditórias entre si, são temas muito complexos, que envolvem muitos aspectos diferentes. Mas, sim, eu indico tanto para estudantes que desejam se aprofundar sobre o tema, de repente fazer um TCC sobre o tema, quanto para profissionais do direito consumidor, do direito digital, ou até para consumidores que desejam aprofundar sobre o que nós todos compramos online hoje em dia. Muito bem. Vitória, muito obrigado por estar aqui conosco, por apresentar a sua obra para a gente. Eu acho que seguramente ela acrescentará muito para a comunidade jurídica. Como você bem destacou, é um livro sem fronteiras de estudo, um livro de leitura muito interessante, que traz partes relevantes do direito comparado e para a qual eu desejo todo o sucesso. As palavras finais são suas. Fique à vontade. Bom, eu agradeço imensamente também a abertura da editora para autores novos. E estou gostando muito de trabalhar com vocês. E agradeço também a presença de todos. Que bom. Muito bem. Vitória, inauguramos então o mês de dezembro com as nossas lives, traduzindo compra e venda eletrônica de consumo, desejando que a obra ganhe o espaço nesse mercado consumerista brasileiro que merece e que você, retornando de seus estudos na Europa para esse novo ciclo, nos brinde novamente com uma outra obra, com uma outra temática, enfim. Sinta-se em casa, seja muito bem-vinda à Editora Foco. Agradeço. Muito obrigada pela live e pela recepção. Tá ótimo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Fiquem sempre acompanhando a programação da Editora Foco. Semana que vem temos uma semana
apertada de lives, graças a Deus, 3 lives já na pauta, trazendo sempre informações que podem ser úteis para a sua profissão, para os seus estudos, enfim. O nosso intuito é fazer você prosperar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e com saúde, e até o próximo encontro. Obrigado, Vitória. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.